nerds! Aqui é a Moça Nerd de novo e hoje nós vamos falar sobre o filme que tá todo mundo falando, Besouro Azul. Mais especificamente sobre o que Besouro Azul significa para a representação latina no cinema. No caso de você ter vivido numa pedra nos últimos, sei lá, desde que começou a divulgação desse filme, uns 3 meses atrás, o universo DC está prestes a receber uma dose de representação latina empolgante com o próximo filme Besouro Azul, dirigido por ninguém menos que o novo chefão da DC, James Gunn. O filme, desde o começo, prometia falar sobre a cultura latina enquanto mergulho nas aventuras de um herói importante na mitologia da DC, mas que ainda é bem desconhecido. A menos que você seja um dos poucos que já viu Batman The Brave The Bold, ou flopado imerecidamente, aliás, Liga da Justiça Ação. Hoje vamos explorar como o filme aborda a representação latina e o impacto que ele pode ter no cenário cinematográfico. Afinal, além de entreter, o cinema também traz temas para serem discutidos socialmente. Então já roda a vinheta e vamos logo pro vídeo. O filme do Besouro Azul é um projeto aguardado. Ele faz parte dos esforços recentes da DC para rebootar completamente o universo cinematográfico. O protagonista é Jamie Rice, um adolescente latino-americano que se torna o novo Besouro Azul. Nos quadrinhos, ele foi o terceiro personagem principal a carregar esse nome, mas ele é inegavelmente hoje em dia o mais popular. E essa mudança provavelmente não foi à toa. O personagem principal ser justamente o James indica uma significativa, digamos assim, intenção de se aprofundar na representação de super-heróis dentro do universo da DC. Mas falando cientificamente, na sociologia têm sido propostas muitas relações entre cinema, cultura e sociedade. Segundo a maioria dessas análises, o cinema reflete os valores e crenças dominantes de uma cultura. E toda forma de produção cultural, digamos assim, seria uma forma de transmitir ideias. O cinema seria um exemplo. Nesse quesito, a representação latina tem sido historicamente limitada no cinema e na televisão. Para você ter uma ideia, segundo o relatório de diversidade de Hollywood 2022, pessoas de origem latino-americana tiveram apenas 7,1% dos papéis principais de filmes produzidos em Hollywood em 2022. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos existem cerca de 60 milhões de imigrantes hispânicos, o que seria aproximadamente 18% da população total dos Estados Unidos. Quem fala muito sobre o quão deficiente é a representação de personagens latinos no cinema de Hollywood é a professora Maite Regina Vieira, especialista em representação cultural no cinema. Em um artigo sobre esse tema, ela postou sobre a forma como os personagens latinos seguem estereótipos formulados na maioria das produções em que aparecem. Ela fala sobre como a maioria dos papéis para atores latinos são de bandidos, traficantes ou empregados. Abre aspas. Frequentemente, o homem latino é estereotipado como violento, membro de gangue, toureiro ou revolucionário, enquanto a mulher é sempre atrelada à sua sexualidade. Fecha aspas. Como, por exemplo, em Rambo Last Blood, onde os vilões do filme são uma gangue de cartéis mexicanos. Todos os personagens latinos do filme são violentos, viciados, traficantes ou covardes. Ou no filme Amor Sublime Amor, a porto-riquenha Anitta é uma mulher quase que totalmente descartável na trama, que é muito sexualizada no filme e em determinado momento sofre uma tentativa de abuso sexual. Assim como a maioria das mulheres latinas em Hollywood, ela meio que assume o papel de ser a mulher sexy fácil, veste de maneira sensual e provocante, mas faz pouco para contribuir à trama. Se personagens latinos são desse jeito nos filmes que normalmente são uma mídia mais familiar, os desenhos animados mais restritos ao público infantil não é muito melhor. Mesmo nas animações, que você imagina que seriam mídias mais pacíficas, mais suaves, personagens da América Latina parecem ainda seguir o arquétipo do bandido criminoso, ou do pobre malandro que tenta passar os outros para trás. Quem não se lembra, por exemplo, do Zé Carioca, o preguiçoso desempregado que passa o dia inteiro dormindo e só ganha dinheiro enganando os outros. E a polêmica animação da Disney, mas que já arranjou muita polêmica, a animação Primos, que pela primeira vez desde a criação do Mercosul conseguiu fazer todos os países latinos concordarem em alguma coisa, que é o quanto essa animação é racista. Outro problema frequente é como Hollywood raramente considera a diversidade cultural dos países latinos. A América Latina tem dezenas de países diferentes, com sua própria cultura e história, mas para os Estados Unidos essa diferença simplesmente não existe. Por exemplo, em 1940 foi produzido o filme Serenata Tropical, uma das primeiras tentativas de Hollywood de fazer um filme americano representando a América Latina. Era para sanar algumas reivindicações de atores latinos sobre a falta de diversidade, mas acabou piorando a relação entre os Estados Unidos e a Argentina. Isso porque o filme deveria retratar a Argentina, mas não só era completamente infiel à cultura argentina, como também apresentava cenas filmadas em Cuba e as músicas eram brasileiras ou cubanas. Isso irritou a Argentina a tal ponto que quase criou um acidente diplomático entre os dois países. O êxito do público alcançado pelos filmes bananas nos Estados Unidos e o simultâneo fracasso dessas mesmas produções na América Latina demonstram que, se por um lado os estereótipos e manipulações da realidade constantes nas produções motivaram a reação dos latino-americanos, provocando abalos nas relações entre os Estados Unidos e a América Latina. Ou seja, a América Latina no geral não confia muito bem em Hollywood
para escrever filmes sobre a América Latina. O filme Besouro Azul tenta diferenciar a representação da cultura hispânica, oferecendo uma perspectiva autêntica sobre a cultura latina. Pelo menos de acordo com os responsáveis, a construção de cenários, personagens e diálogos do filme tenta capturar a essência da experiência latina-americana de maneira mais precisa e autêntica. Em comentário para a revista People, os comentários de Solo Maridueña, um dos atores do filme Besouro Azul, sobre o impacto da representagem do filme, ele compartilha insights sobre como o filme está abordando a representação latina de forma positiva em comparação com outras marcas. Solo Maridueña destaca a importância de contar histórias que reflitam a realidade das pessoas e suas culturas, o que pode ter um efeito positivo na promoção de compreensão e empatia. James Gunn, o diretor por trás da trilogia de Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, deu sua visão única para Besouro Azul. Pelo menos de acordo com o diretor, ele buscou o compromisso em honrar a herança cultural latina de Jamie Reeves e em criar um filme que ressoe com públicos de diversas origens. A influência de Besouro Azul pode se estender além do universo DC, abrindo caminho para mais histórias diversas. A representação de outras culturas é importante não apenas para quem vê na tela, mas também para a promoção do entendimento e da empatia entre diferentes raças e nacionalidades. O sucesso do filme pode incentivar outras produções a abraçar a narrativa cultural diversa. Como disse certa vez o famoso crítico Robert Ebert, o cinema é, entre todas as artes, aquela que tem o maior poder de empatia, e bons filmes farão de nós seres melhores. O filme Besouro Azul promete ser um marco significativo na representação latina no universo de super-heróis. Ao trazer à vida um herói latino-americano e explorar essa cultura de maneira autêntica, o filme busca trazer diversidade cultural para os fãs de super-heróis de todos os países poderem conhecer um pouco mais aspectos da cultura e sociedade latinas. A espera ansiosa por sua estreia reflete não apenas a empolgação dos fãs do gênero, mas também a expectativa de testemunhar uma experiência positiva com relação a experimentar uma história sobre um tema raramente explorado. E por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por assistir. Se você gostou, já se inscreve e ativa o sininho, deixa seu like no meu vídeo, que não custa nada, mas me ajuda pra caramba, e comenta se você já assistiu Besouro Azul e o que você achou. E eu acho que a gente se vê semana que vem. Tchau!